Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de restabelecimento de uma estação de trabalho. E hoje a gente vai falar sobre a instalação de rack. Lembrando que a gente está falando sobre redes estruturadas. Eu falei da estrutura geral de uma rede estruturada e hoje a gente vai falar especificamente sobre os racks. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto, espero que esteja aparecendo agora para vocês, aqui nessa telinha. Gente, primeira coisa, o rack. Essa fotinha ficou bem cortadinha, mas dá para entender. O rack ele é instalado ou na sala de equipamentos ou nos armários, ou ele é um armário de telecomunicações. Ou seja, ou ele está em uma sala específica para equipamentos de telecomunicações, ou ele está distribuído nos andares do prédio, por assim dizer. Lembra que quando eu falo de prédio, eu estou levando para vocês aquele exemplo padrão do prédio vertical com diversas salas, uma em cima da outra. Então, ele pode ser, em cada andar tem um armário de telecomunicações, pode ser um rack desse. Ele pode apresentar vários formatos, não só esse formatozinho que vocês estão vendo aqui, formatozinho padrão, ele também pode ser aquele rack menorzinho de parede, mas mesmo assim, as regras são basicamente as mesmas, né? Ele serve para acomodar dispositivos como os DIOs, que são como switches de fibra ótica, né? Falando bem errado, viu? Ele serve para acomodar patch panels, switches, organizadores de cabos, tampas cegas, e equipamentos de telecomunicações de modo geral, e alguns equipamentos ativos, como servidores, como DVRs, e eu sempre esqueço a sigla do equipamento de ramal de telecomunicação, desculpa. E aí ele é distribuído de uma forma lógica, né? Na parte superior do rack ficam os equipamentos ativos e servidores, roteadores, tudo mais, e DIOs. Na parte inferior do rack ficam patch panels, ficando vazado a parte do meio do rack, que permite a expansão, tanto de aumentar a quantidade de patch panels, quanto aumentar a quantidade de ativos na rede. E no fundo, embaixo do rack, existe uma régua de alimentação. É o local indicado para colocar uma régua de alimentação. A régua de alimentação, para quem não sabe, é uma coisinha. Deixa eu parar de compartilhar para vocês conseguirem enxergar. Aqui, ó, isso é uma régua de alimentação. É uma extensãozinha com um switchzinho com fusível de proteção de circuito. Só que, óbvio, no rack de telecomunicações ele não é dessa forma, né? Aqui a estrutura ele é feita para ser presa tal qual um switch ou um patch panel no fundo do rack. Deixa eu compartilhar de novo, porque senão eu vou ter que regravar a aula, Deus me livre. Pronto. Os cabos, eles devem entrar no rack ou pela parte superior ou pela parte inferior. Nunca por trás, nunca pelos lados, nunca pela frente. Ou ele entra todos os cabos pela parte superior ou pela parte inferior. Aqui em cima nós temos exemplos de calhas metálicas para cabos. E percebam que ele não acaba simplesmente, né? Ele tem esse joelho, e esse joelho ele vem justamente em cima de um rack descendo com os cabos. Essa dobra, esse joelho aqui, essa curvatura de 90 graus, ela serve para que o cabo não fique raspando na beirada de uma chapa metálica e não venha a corromper, né? Nesse outro caso, é quando os cabos vêm por baixo do rack. Nesse caso, não dá para ver direito, né? Até dá aqui, ó, nesse finalzinho, não é um buraco no chão. O piso da sala é suspenso e essa suspensão permite que os cabos passem por baixo. Aqui em seguida eles colocam o piso novamente por cima e fica todo cobertinho, viu, gente? Então eles fazem como se fosse um fundo falso na sala e por baixo eles podem passar a quantidade de cabos que quiser da forma que quiser. Nesse caso, está descoberta a parte da amostragem para mostrar o cabo para a gente. E se vocês verem aqui no finzinho, ó, dá para ver a distância que tem o piso de verdade para o piso falso que está logo acima. E ele entra por baixo do rack, ok? Então, a primeira coisa do rack é a organização da entrada dos cabos.
falando do DIO, esse aqui é um DIO, para quem não conhece. Esse aqui é um terminal de fibra ótica. Cada fibra óticazinha que chega, parece muito com PET panel. Chega um terminal de fibra, chega um cabo de fibra ótica aqui. Ele prende, ele faz todas as emendas, coloca split, faz a divisão e coloca. Professor, qual é a ordem que eu coloco cada cabo? Qual é a numeração? Como é que funciona isso? Tudo isso varia de equipamento para equipamento e geralmente tem no manual do fabricante do DIO. E deve-se seguir o manual, obviamente. Mas aí, por que é que ele está aqui? Lembra que eu falei para vocês que existe um backbone de comunicação? Esse backbone de comunicação, ele ocorre quando eu passo a informação de uma central para todos os outros andares. Então, imagine que na sala de equipamentos sai um backbone, uma espinha dorsal de telecomunicações, que leva todos os cabos da sala de equipamentos para as salas, para os armários de telecomunicações espalhados pelo prédio, né? Então, esse backbone, ele pode ser de fibra ótica, até porque entende-se que o backbone é um meio de comunicação que trafega muitos dados, né? Uma quantidade exorbitante de dados. Então, todos os dados passariam pelo backbone. O que faz muito sentido utilizar fibra ótica se você estiver falando de grandes corporações, grandes empresas, grandes prédios com vários andares, que é justamente aonde mais necessita de uma rede estruturada. Então, você pode fazer a comunicação no backbone com fibra ótica. Independente se chega fibra ótica, se a conexão de internet chega em fibra ótica para sua empresa. Independente disso, a comunicação no backbone na sua empresa pode ser a partir da fibra ótica. Com isso, é necessário que tenha um DIO na sala de equipamentos e também um DIO em cada armário de telecomunicações em cada andar. Então, vamos ao exemplo da escola. Se eu fosse fazer o backbone da Antônia Nedina de fibra ótica, eu teria que teria que ter um DIO no servidor, lá naquela sala de equipamentos que fica na frente da mesinha de Luciana, bem em frente na vista dela. Tinha que ter um DIO lá. Eu tinha que fazer a fusão da fibra para fazer a conexão no DIO. E esse cabo, junto com todas as outras, esse cabo, com uma fibra ou com várias fibras óticas, eles entrariam em um duto, oh, meu Deus do céu, fugiu a palavra. Oh, meu Deus do céu. Entraria na parede, em qualquer lugar, nesse duto de transmissão de cabo, e passaria, em cada local que tivesse um armário de telecomunicações, a gente ia ter que cortar a fibra, tirar o fiozinho, né, uma fibra desse cabo, a gente ia ter que cortar o cabo, tirar uma fibra, fazer a emenda dessa fibra em outro DIO, e aí fazer a distribuição na sala. Então, perceba que fica bem mais caro o processo, né? Ou eu posso fazer switches, eu posso fazer a comunicação utilizando switches que possuem a porta de saída de fibra ótica, utilizando o QBICzinho, que é um adaptador, como se fosse um adaptador de fibra ótica. Ele é um conector bem mais caro, mais complexo do que esses aqui, que a gente usa no DIO, porém, ele já pode ser utilizado em alguns switches mais avançados. Os switches que estão lá na escola, eles aceitam QBIC. Então, a gente poderia muito bem fazer o backbone da escola com fibra ótica, sem precisar colocar DIOs em todos os racks da escola, né? Ficaria uma comunicação mais tranquila, já que ele não estaria limitado a 100 megas ou a 1 gigabit por segundo de transmissão na linha, né? No backbone. Também podemos fazer o backbone a partir de patch panels. Então, perceba que isso é importante, viu, gente? Percebam que todo o servidor da escola, ele possui um patch panel. E na entrada, lá nos armários de telecomunicações, possui um patch panel. A comunicação, quando sai de um armário para outro, ele é de patch panel para patch panel. Eu não posso ligar um cabo no meu switch e passar ele pela estrutura física do meu prédio
e ligar ele em outro switch. Eu ligo de patch panel para patch panel. E do patch panel, eu ligo no switch. Questão de organização, manutenabilidade. Facilitar a manutenção dos cabos. Aqui eu tenho um patch panel do jeitinho tradicional, com um detalhe, muito parecido com os que a gente tem na escola, com um detalhe. Ele tem aqui atrás um suporte de cabos, para que todos os cabos possam ser instalados de forma perpendicular ao patch panel. Ou seja, está o patch panel aqui, o cabo vem e é instalado, aqui, o cabo vem e é instalado de forma perpendicular. Diferente daquelas outras instalações que a gente vê, que o cabo fica de forma paralela com o patch panel. Então, esse suporte facilita, porque quando você tiver que fazer a manutenção, trocar o cabo aqui no meio do patch panel, você não precisa desinstalar outros cabos. Você vai direto no cabo que você precisa manipular e pronto. Ok? Lembrando que o backbone com o patch panel vai de patch panel para patch panel. Então, lá no servidor, eu tenho um patch panel, que é um patch panel de saída, no qual vários cabos Cat6 estão ligados a ele, diretamente a ele, e dele são ligados no switch. Para a montagem do patch panel, a gente utiliza essas ferramentas conhecidas como pushdown, que a gente já utilizou nas nossas aulas no ano passado, que eu me lembro muito bem. Aqui tem um suporte, perceba que o suporte desse patch panel é um pouquinho diferente, mas aqui, o cabo vai e se conecta perpendicularmente, perpendicularmente ao armário. Perceba que essa folgazinha é suficiente para dar uma abertura para trabalhar. Então, esse pushdown, ele é utilizado para que a gente possa fazer as conexões corretas do cabo. E aqui atrás, esse coloridinho, é o gabaritozinho que tá representado graficamente, o padrão Tier A e Tier B, o padrão A e o padrão B, que a gente pode seguir, ou A ou B, dependendo da norma da instalação que você está fazendo, né? Do padrão da empresa que você está trabalhando. Nós não temos na escola desses ainda, tem até que pedir, um patch panel descarregado. O patch panel descarregado, ele vem só os buraquinhos. Perceba que esse aqui tem um suportezinho para os cabos atrás, essa imagem ficou horrível, a qualidade. Mas aqui são buracos, ele é vazado. Ao invés de ele já vir pronto e você fazer as instalações, utilizando pushdown, organizando o cabo, aqui você pode instalar um RJ45 fêmea, se eu não me engano, a gente fez ano passado também, um RJ45 fêmea, e instalar o cabo no RJ45 fêmea e colocar o RJ45 fêmea nesses buracos. E aí, você pode ter um patch panel que possui, por exemplo, diversos padrões. Um conector fêmea pode ser Cat6, o outro pode ser Cat5e, o outro pode ser Cat5, aí volta para um Cat6, e aí, ao bel prazer da sua funcionalidade, permite uma customização do patch panel, utilizando RJ45 fêmea. E o cabo, os cabos, ao serem instalados no rack, é de extrema importância que eles fiquem organizados e não se cruzem. Eu coloquei esse exemplo aqui, ele está bem organizadozinho, mas ele está bem cruzadinho. O ideal é que a gente faça a instalação dessa forma nos patch panels, aonde todos os cabos surgem do mesmo lado. Então, perceba que essa linha aqui, todos os cabos vêm da direita até a esquerda. Em cima, todos vêm da esquerda para a direita. E nunca metade do patch panel para um lado, metade do patch panel para o outro. Por quê? Porque no caso de uma possível manutenção, é mais fácil eu remover esse patch panel. Professor, mas não é só ir para trás do rack? Sim. Mas e quando o rack é fixo? Quando o rack é próximo da parede? Quando o rack é parafusado na parede, como é que você vai para trás? Você não vai. Então, na frente, você solta os parafusos do patch panel e você abre ele como se fosse uma porta, caso ele esteja instalado dessa forma. Se ele estiver instalado
metade dos cabos por um lado, metade dos cabos por outro, na hora que você desparafusar, você vai ter dificuldade de puxar esse rack. Esse rack não, desculpa. Esse pet pênio, porque ele não vai abrir nem para um lado nem para o outro. Ele vai ter que sair estilo gaveta. E aí fica mais difícil de controlar os cabos, ok? É só questão, para facilitar a manutenção posterior. Percebam que os cabos aqui, eles estão com velcro. Todo cabinho que eu mostrei para vocês, ó, é velcro. Velcro, você puxou ali, ele solta. Não é enforca gato apertado até sair o sangue, que você tem que ir com alicate, cortar e levar um pacote de enforca gato para deixar arrumadinho depois quando você sair. O velcro fica mais fácil de você manipular. Aqui, ó, velcro mais uma vez. E essa manipulação dos cabos, ela é muito importante, muito importante. Ela é tão importante que a norma diz que a gente tem que deixar uma reserva técnica de cabo, ou seja, nunca coloque o tamanho certo do cabo, sempre deixe uma folga, uma parte passando, sobrando. Professor, quanto é esse cabo? Para o backbone é recomendado 3 metros de reserva técnica para que você possa trabalhar à vontade, mexer o rack, afastar o rack, puxar pet pênio, botar de volta, para você ter todo o espaço do mundo para fazer suas operações. Mais uma vez aqui, ó, os pet pênios eles estão em conexão 90 graus, os cabos saem todos para o mesmo lado. Aqui nessa paredinha do lado esquerdo, a gente tem reserva técnica de cabo que a gente pode puxar e liberar mais espaço. E dessa forma, ele pode ser acessado pela frente do rack, abrindo como se fosse uma porta cada pet pênio após ser desparafusado. Outra coisa muito importante é que a reserva técnica também existe para fibra ótica. Na fibra ótica é interessante, é muito importante que você deixe uma reserva técnica para você poder manipular. Ok? Pensando em manutenções futuras. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar para vocês, mas não está aqui nesse slide. Deixa eu puxar na memória. Peraí. O rack, DIO, os ativos, energia, a passagem dos cabos, entrada por cima e por baixo, pet pênio. É isso, gente. Gente, é assim, essas são as estruturas básicas, as informações básicas para a instalação de um rack de forma estruturada, em uma rede estruturada. É claro que, como vocês perceberam, algumas coisas variam, podem variar de empresa para empresa, de instalação para instalação. E é muito importante também que a gente faça relatórios técnicos informando o que é cada cabo, que a gente possa colocar tags nos cabos para ficar bem organizadozinho, para ficar mais fácil de localizar. Eu não falei nesse slide sobre no breaks, que podem ser instalados na base do rack, para no caso de uma perda de energia, uma falta de energia, o rack se mantenha sempre ativo. E eu não falei para vocês de gabinetes customizados para adaptação em rack. Então, eu posso pegar um computador desktop normal, adaptar em um gabinete de gaveta e colocá-lo na minha estantezinha, no meu rack. Ok? Fica aí a pesquisa para vocês darem uma olhada como é. Gente, lembrando que mais tarde nós teremos nossa aula síncrona. E espero que todo mundo assista esse vídeo no período da manhã ainda, que participe da aula, ok? Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp. Até mais. Tchau, tchau.